Olá, muito boa noite para todo mundo. Voltando do rodeio da boiada com um caderno cheio de modas que acabaram de ser inventadas, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV está chamando a companheirada para entrar na nossa folia violeira e já anuncia a recitação da prosa brindeira do dia. A gente costuma falar aqui com bastante frequência, e disso os companheiros e companheiras boiadeiros têm bem sabedência, que para saber o que é que vai acontecer com a pecuária brasileira, uma boa providência é prestar atenção no rumo que está sendo tomado pelo mercado em Mato Grosso, que é o dono da maior boiada do Brasil, né? Pois então, o que tem para ser contado é que, conforme o acompanhamento mensal do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no março recentemente passado, o abate de gado no estado somou 472.480 animais, com um forte aumento de 16,6% em relação a fevereiro do ano corrente de 2023. Este volume vem a ser o maior registrado pela instituição nos meses de março nos últimos 16 anos. Destrinchando o relatório divulgado na praça, uma informação que chamou bastante a atenção foi a quantidade de fêmeas abatidas no mês passado, que chegou a 255.270 cabeças, um crescimento de 23% na mesma comparação. Com este resultado, as vacas e novilhas mandadas para o frigorífico em março representaram 54% do total, ficando acima do número de machos pela segunda vez seguida. A explicação para esta situação, que aliás já é por demais conhecida por todo mundo que ganha a vida na lida de gado, é o desinteresse do fazendeiro, não só de Mato Grosso, como também do Brasil inteiro, em segurar a vaca de cria na propriedade por causa da forte desvalorização do bezerro, que começou lá no meado do ano passado, né? De acordo com o IMEA, neste março que está sendo considerado, o preço médio do macho com 12 meses de era e 7 arrobas de peso registrou uma forte queda de 27,6%, isso em relação ao mês correspondente de 2022. E principalmente por conta disso, fazendo a mesma comparação, o tanto de fêmeas abatidas em Mato Grosso teve um substancioso aumento de 31,8%. Pois então, tendo como certo que os amigos e amigas pecuaristas têm perfeito conhecimento do funcionamento do ciclo pecuário, nem seria necessário dizer que, a respeito do preço dos animais de reposição e do gado terminado, o vento baixista ainda vai continuar batendo no nosso mercado pecuário e empurrando o carretão na descida do estradão. O jeito então é se segurar no banco e aguentar o tranco, né? O companheiro boiadeiro que está apurado por uma dificuldade a respeito de qual é o melhor jeito de garantir o trato e a mantença do mestiço com capim da melhor qualidade, pode ficar à vontade para pedir a nossa intervenção, que a gente tem a maior satisfação de encaminhar qualquer tipo de perguntação para um especialista, aqui na nossa sessão sobre pastagem, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto que foi apartado para ser tratado no programa de hoje é o roteiro recomendado para plantar os capins do gênero Panicum. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Eu estou agora numa área onde foi plantado o Quênia. O Quênia, ele é um pânico. Nós temos dois tipos de sementes. Nós temos sementes graúdas e sementes miúdas. O pânico, ele é uma semente miúda. Qual que é a profundidade para a gente plantar o pânico? 1 centímetro, meio centímetro, tá? No máximo 1. E as sementes graúdas, 2 centímetros de profundidade. O que aconteceu aqui? Você está vendo aqui, ó, uma mancha aqui, a germinação aqui foi muito ruim, porque no dia que plantou, passou a grade, gradeou tudo, deu uma chuva muito forte. E aí o que aconteceu? Enterrou mais ainda a semente. Nós acabamos de escavar o chão aqui e a gente observa em torno aqui de 4 até 5 centímetros
tá dando uns 5 centímetros mais ou menos, a planta tá toda enterrada aqui, ó, nessa profundidade. Tá dando 5 centímetros de profundidade da onde estava a semente até a planta sair. Muitas plantas tentaram germinar e não conseguiram. Outras germinaram, mas germinaram mais tardiamente. Olhem que você tem plantas aonde passou a roda do trator, a planta ela tá mais viçosa, ela pegou mais força para germinar, tá? E essa aqui, ela tá novinha ainda, tá sentida, tá comprometida. Por quê? Porque toda a energia dela foi gasta para ela germinar, tá? Muitas dessas sementes não germinaram. Então, pecuarista, vamos ficar sempre de olho nisso aí. Tomar cuidado com o plantio, não enterrar demais. Aqui poderia ser passado um rolo compactador e não agrade, talvez tivesse dado melhor o resultado com a germinação. Então, vamos ficar atento à profundidade da germinação, ok? Grande abraço, continue nos acompanhando. E o nosso canal Terra Viva vai transmitir nesse sábado, dia 22 de abril, o Mega Leilão 10.023, que é simplesmente um dos maiores e mais importantes remates da pecuária mundial. O nosso companheiro repórter Pedro Costa está lá em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e tem mais informações. Boa noite, Pedro. Semana importante para o Mega Leilão 10.023 Água Boa, os últimos preparativos para levar ao público a melhor oferta dos animais que serão aí mostrados neste sábado a partir das 10 horas da manhã pelo Terra Viva. Ao meu lado está o Guilherme Tonhá, que é um dos anfitriões deste evento. Guilherme, qual que é o diferencial desta etapa do Mega, que é aí um referencial não só pecuária, mas também um balizador de mercado? É isso aí, o Mega Leilão, mais uma vez, já está chegando a hora, né? Então, o Mega Leilão, o que vai reger o nosso Mega Leilão sempre é a qualidade, né? Que a gente foca e tem grandes parceiros já de longa data, parceiros que vendem há 23 anos, já desde o primeiro Mega Leilão, que foi em 2001, sempre focando em qualidade, em volume, para atrair grandes compradores, pessoas que realmente queiram comprar mercadoria diferente, que buscam uma semente melhoradora, que buscam a genética, que gostam de comprar animais de procedência, né? Que eu acho que hoje é muito importante a gente saber a procedência do produto que a gente está adquirindo. E o Mega Leilão tem a procedência de grandes criatórios do Vale do Araguaia. E prepara também o pecuarista para as exigências dos mercados, né? Que o Brasil está abrindo cada vez mais mercados e produzir, obviamente, uma carne de qualidade, né? É isso aí. A gente costuma falar que para você ter uma picanha de qualidade, para você ter uma carne diferenciada, você precisa produzir um animal de muita qualidade, ter da porteira para dentro animais que realmente você consiga produzir com mais precocidade, com mais ganho de peso, com mais rendimento de carcaça, e o Mega Leilão traz tudo isso, é um pacote tecnológico que os vendedores estão disponibilizando para os amigos compradores nesse próximo sábado. Perfeito. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Um bom Mega pra gente. É isso aí, um bom Mega a todos nós. Eu convido mais uma vez todos os amigos, dia 22 de abril, sábado, neste próximo sábado, o Mega Leilão da Estância Bahia, edição Água Boa, com mais de 18 mil animais à disposição para vocês, amigos de todo o Brasil. Perfeito. Valeu, Guilherme, pela sua participação. Você acompanha durante toda a semana as informações do Mega Leilão aqui no Terra Viva. De Cuiabá, Pedro Costa. O Terra Viva DBO na TV vai fazer aqui um intervalo ligeiro, com a licença dos companheiros, e volta em seguida. Com a demanda por carne bovina raquítica e desmilinguida aqui no nosso próprio terreiro, e com o setor exportador mais empacado do que burro cavorteiro, por causa da pressão baixista da China, a precisão de gado terminado no frigorífico esmagreceu mais ainda, e desde o começo do mês presente o comprador está de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Mas para complicar um pouco mais a situação para o lado do companheiro fazendeiro, agora já não demora mais quase nada para a estiagem apertar e começar a fazer rasoura na pastagem. E quando essa hora chegar, não vai dar mais para continuar segurando a boiada terminada na invernada. Pois então, o caso é de fazer um planejamento para não deixar o carretão perder o rumo, nem o coração sair do prumo.
E para ajudar o amigo pecuarista a dar atendimento para esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que já está abancado e ajaezado na frente do computador e vai participar da função falando ao vivo, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. É uma grande satisfação ter a sua presença internética mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. O prazer é meu por estar aqui, trazendo um pouco de informação para o nosso amigo pecuarista e colaborando sempre aí com o mercado pecuário. Muito obrigado. Ô, Felipe, por que a exportação de carne não disparou depois da reabertura da porteira da China, hein? Sidney, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que os dados oficiais eles têm um certo delay com relação ao que está sendo comercializado no momento, tá? Então, a gente sente que hoje o reflexo dos dados oficiais que apontam aí para um ritmo de embarque na casa de 4,8 a 5 mil toneladas dia, reflete ainda a carne negociada durante o período de embargo chinês e a gente deve voltar a ver um ritmo mais forte, principalmente a partir de maio, tá? Nós já esperávamos esse movimento, foi assim em 2021 e agora a gente está vivenciando o mesmo cenário que possivelmente a partir de maio passe a refletir já os dados de comercialização pós-embargo. Ô Felipe, como é que está andando a retomada da economia chinesa, né? Depois do fim daquele fechamento rigoroso que tinha sido determinado pelo governo para tentar controlar a epidemia da Covid no seu imenso território, né? Sidney, alguns indicadores macroeconômicos chineses e até do Fundo Monetário Internacional apontam para uma retomada da economia chinesa nessa temporada. O FMI aponta aí um crescimento de 5% praticamente no PIB chinês. Deve ser a economia do mundo que vai acabar levando a um cenário de menor pressão no crescimento global. A China, tá? Enquanto a gente vê Estados Unidos e a União Europeia passando por um momento um pouco mais delicado com relação ao seu crescimento, a perspectiva é que a China cresça mais e essa reabertura trouxe aí um cenário mais otimista com base nessa questão do crescimento. Há outros indicadores, como o PMI de serviços, que agora, entre fevereiro e março, atingiu o melhor patamar dos últimos 5 anos com relação à perspectiva para o setor de serviços na China, muito em função dessa reabertura. Então, a perspectiva para o ano é positiva com relação ao crescimento da China. Agora, o que foi que aconteceu com o preço da carne bovina brasileira vendida para a China do começo do ano passado para cá, hein, Felipe? Vamos lá, levar em consideração, então, 2022 para cá, não só para o mercado chinês, mas para vários mercados, o preço da tonelada exportada ele caiu. Considerando os dados agora de abril, comparado a abril do ano passado, nós saímos de uma média de preço de 6.200 a tonelada, muito puxado pela China na retomada pós a questão do fechamento, a exportação lá em 2021, para hoje algo em torno de 4.800 a tonelada que está sendo exportada. Isso no geral. Por quê? Nós temos alguns fatores, primeiro deles, o comprador, o vendedor aqui no Brasil, né, no caso as indústrias frigoríficas, sabem da fase atual com relação ao ciclo pecuário de preços e isso tem beneficiado a questão dessa pressão de baixa, permite que elas negociem essa carne mais barata. O mercado chinês não é bobo e também sabe do momento com relação à oferta do mercado brasileiro, tá? E há também a questão aí de outros países, outros fornecedores que estão fora do mercado e têm colocado uma certa vislumbre com relação ao Brasil. Então, o exportador brasileiro está preferindo aumentar volume do que tentar negociar preço nessa atual temporada, tá? Esse tem sido, acho que, o principal cenário, até porque a perspectiva para o ano é de crescimento dos nossos embarques frente a 2022, que foi um ano recorde. Então, o exportador está levando isso em conta. Ô Felipe, o setor exportador brasileiro deve ter medo aí desse despencamento atual do dólar em relação ao real? Olha, preocupa, tá? É um fator que preocupa, mas quando a gente leva em consideração o último boletim Focus, a perspectiva para o final do ano é de um dólar em média na casa de 5,20. Então, esse momento atual do dólar ele é ruim para o exportador, pelo fato de que acaba achatando as suas margens e coloca aí a questão do mercado chinês numa posição um pouco mais delicada, porque ele se vê com menor poder de compra na agulha.
Então, para o setor exportador é ruim em curto prazo, mas levando em consideração a temporada toda, a gente deve ter um cenário em que o dólar não deve ficar abaixo desses R$5 por muito tempo. Tá? E um outro fator que eu acho que acaba preocupando, esse dólar mais compassado tira o ímpeto do exportador com relação ao boi China. A nossa perspectiva é que o ágio entre o animal para a China e o ágio e o mercado interno, ele abriria bastante nesse primeiro semestre. Mas com essa conjuntura atual de pressão nos preços pelo mercado chinês e um dólar mais frouxo nesse momento, tem colocado aí um ágio praticamente inexistente em algumas praças, mesmo após a reabertura da exportação. Ô Felipe, como é que está hoje a situação dos estoques de carne nos frigoríficos brasileiros, tanto para o mercado caseiro quanto para a exportação? Tá. De uma coisa que a gente percebeu durante a questão do embargo, tá? Nós tivemos algumas indústrias que acabaram abatendo o animal padrão China na expectativa de que na volta essa carne pudesse ser certificada em algum momento e ir para o país. Isso não aconteceu nessa temporada, lá em 2021 a gente acabou vendo esse cenário, mas essa temporada isso não aconteceu. Então o estoque dentro das indústrias ele está relativamente elevado e um outro fator que também faz com que esse estoque esteja elevado foi o cadenciamento na entrega de boiadas entre fevereiro e março desse ano. O pecuarista ele acabou retendo bastante animal na tentativa de mitigar o efeito de saída da China, tinha capim para dar suporte para ele, e isso levou, com os abates sendo regulados pela indústria frigorífica, segurando ali para tentar exportar para a China numa retomada, não dando certo. E agora, com a volta da China, uma boiada chegando a mais, entre aspas, aí, no mercado, aquela boiada que estava represada, isso aumentou bastante os estoques de carne pelo mercado, pelas indústrias frigoríficas e tem pressionado o setor atacadista de modo geral. Muito bom. Felipe, a gente vai continuar acompanhando, evidentemente, a evolução da situação, né? Ainda mais agora com o tempo virando, né? O pasto já começando a perder o vício, então a gente vai precisar bastante aí de vocês para ajudar a gente a entender o rumo que o carretão vai tomar no estradão daqui para frente. Então a gente volta a falar aí nas próximas semanas e eu agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no programa, mandando então um abração para você e para toda a turma boa da Scott e até a próxima. Obrigado, Sidney, obrigado a todos que nos acompanharam aí, uma ótima noite e estamos à disposição para atendê-los. Um forte abraço. Abraço. O amigo que reparou no tanto que a gente andou da abrideira para cá já é sabedor de que a primeira metade da jornada está vencida, sendo hora então de fazer aquela nossa parada costumeira. E voltando para o Eito, depois do intervalo, para a parte derradeira da empreitada, a gente vai prosear a respeito do caso passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com a demanda por carne enfraquecida, a precisão do frigorífico reduzida e a pastagem já empobrecida, está sobrando assombração na nossa praça boiadeira e a cotação já está largada na descida da ribanceira. Não demora nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai recomeçar. Aguarde. Tendo já passado o tempo das águas e estando o gado pronto e engordado, a comitiva pega agora a se ocupar de assuntar a praça para levantar o preço que está sendo falado para o boi gordo no mercado. Não é ainda o caso de ficar completamente desanimado com o rumo tomado pela negociação, mas a situação já está pedindo mais atenção da parte dos companheiros e companheiras fazendeiros. A questão é que a cotação está ameaçando despinguelar na descida da ribanceira e a explicação é que tem assombração demais, assustando o povo na nossa praça boiadeira. A primeira delas é o esmagrecimento da demanda por carne aqui no nosso terreiro e também no estrangeiro, o que até já provocou uma substanciosa queda no preço do animal destinado ao mercado internacional. Com a retomada dos embarques para a China indo ainda numa toada muito vagarosa, este tipo de gado já está sendo negociado aqui em São Paulo a R$ 275, falando em preço bruto, né? Também por conta disso, a precisão de boiada terminada no frigorífico continuou diminuindo, ao mesmo tempo em que, em algumas regiões do país, o fazendeiro já está começando a ficar apertado, porque nas invernadas o capim está chegando ao fim e não vai ter outro jeito a não ser chamar o comprador e escutar o que é que o sujeito tem para falar, né? Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil
e em todas estas praças, @caiu. Em Goiânia, a capital do Goiás, a derriçada foi geral, com o boi descendo para R$ 245,50 e a vaca para R$ 228,50, a prazo e livre do fundo rural. No sul do estado, o macho foi rebaixado para R$ 238,50 e a fêmea para R$ 228,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi voltou para R$ 236,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados e em Três Lagoas, o machado acertou só o macho, que foi cortado para R$ 261. No sul da Bahia, a fêmea caiu sozinha para R$ 226,50. No oeste do Maranhão, o dono do frigorífico já mandou avisar que paga pelo boi no máximo R$ 233,50. Em Redenção do Pará, o macho piorou para R$ 231,50 e a fêmea para R$ 214,50. Em Paragominas, o fazendeiro está tendo de entregar boi a R$ 248. Tanto no norte quanto no sul do Tocantins, o macho desandou para R$ 233,50. No Espírito Santo, o boi sai agora a R$ 234,50. E no noroeste do Paraná, o preço do macho recuou para R$ 273. Eu tô com preguiça de fritar linguiça, mas também não tô querendo comer só ovo de novo. E aí eu resolvi ir visitar a tia Maria, que é cozinheira de primeira e mora logo ali na Água da Anta, para ver o que é que ela vai fazer de janta. Cheguei junto com o tio Pio, que estava vindo do Rio com uma fieira de traíras que foram assadas e servidas na moda caipira, com arroz, feijão e cambuquira, e agora eu estou indo embora, já pensando no dia de amanhã e na casa de quem eu vou me convidar para almoçar. Essa trovinha que acabou de ser recitada, eu mesmo que escrevi, na intenção de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira e de defender esse nosso patrimônio contra todo tipo de imitação. E depois desta vieram outras e mais outras ainda, até que foi carecido de ajuntar tudo, organizar e publicar. E foi desse jeito que nasceu a minha série Versinhos de Caipira, formada por esses 4 livros que estão sendo mostrados aí na fotografia. Se por acaso tiver aí na frente da televisão algum companheiro ou companheira que ainda não leu e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, faça o favor de ligar para mim mesmo, no meu telefone celular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente vai dando por encerrada mais esta jornada e pedindo licença da companheirada para fazer a retirada, mas já fica combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.